Quando eu era criança, meus pais costumavam me deixar sozinho em casa às vezes. Ambos trabalhavam e deixaram de contratar uma babá para mim por volta dos meus 10 anos. Sendo filho único, acostumei-me rapidamente a estar em casa sem companhia. Aprendi a preparar vários lanches e refeições simples para mim mesmo, mas na maioria das vezes eu apenas ficava assistindo televisão ou brincando no meu quarto. Morávamos numa casa térrea que tinha um porão. Havia 3 quartos e 2 banheiros no andar principal, além da sala de estar e da cozinha. A casa não era muito grande, mas também não era pequena, e nunca sentimos falta de espaço. Na época deste relato, eu deveria ter uns 12 anos. Certo dia, estava sozinho em casa à noite. Não me lembro onde meus pais estavam, mas eles não estavam em casa. Minha mãe havia deixado comida preparada para mim, então jantei enquanto assistia à televisão na sala e depois fui para o meu quarto. Passei cerca de 1 hora lá, jogando no meu Nintendo DS e assistindo a outra televisão que tinha no quarto. Eram mais ou menos 8:30 da noite e já estava completamente escuro lá fora. Foi quando ouvi o barulho da porta de vidro deslizante se abrindo. Estava acostumado com esse som, pois meus pais frequentemente saíam para o pátio. A porta de vidro dava para a área de jantar, perto da cozinha, no canto traseiro da casa. Tínhamos um pequeno pátio, com uma mesa e uma churrasqueira. 5 segundos após ouvir o barulho, percebi o quão estranho aquilo era. Meus pais não estavam em casa, então quem poderia ser? Não tínhamos vizinhos que simplesmente aparecessem assim e de repente me vi tomado por uma preocupação crescente. Entrei em pânico, pois nunca havia enfrentado uma situação como essa antes. Nosso bairro sempre foi tranquilo e pacífico. Fiquei tentando imaginar quem poderia estar lá, mas não consegui pensar em ninguém. A porta do meu quarto estava entreaberta e pensei em fechá-la completamente, mas não queria fazer barulho, então permaneci sentado na cama. O que notei, porém, foi que não ouvia ninguém andando pela casa. Temos pisos de madeira na sala e na área de jantar, então provavelmente ouviria passos. Continuei ali, imóvel, ouvindo atentamente por qualquer ruído, mas não ouvi nada. Depois de alguns momentos, abaixei o volume da televisão ao mínimo e continuei escutando. Ainda sem ouvir nada, comecei a me questionar se realmente havia ouvido a porta se fechando. Mas tinha certeza que sim. Aquilo era muito estranho, mas após um tempo sem ouvir mais nada, comecei a me acalmar, convencendo-me de que estava tudo bem. Decidi então verificar por mim mesmo. Levantei-me da cama e fui até a porta do quarto. Daqui, o caminho levava até a sala de estar. Para chegar à área de jantar e à cozinha, era preciso passar pela sala e virar à direita. Ao inspecionar a sala e não ver nada de anormal, avancei para a área de jantar e cozinha. Continuava não vendo ou ouvindo ninguém, o que me fez pensar que talvez não houvesse ninguém ali. Ao verificar a porta de vidro, notei que estava fechada, mas não trancada. Isso me preocupou um pouco, mas parecia que não havia ninguém dentro de casa. Talvez um vizinho tenha visto a porta aberta e a fechado. Pensei, embora fosse uma suposição estranha. Não conseguia lembrar se a porta estava aberta ou fechada quando estive na sala e cozinha anteriormente. Para ser honesto, na maioria das vezes, eu nem prestava atenção nisso. Talvez um dos meus pais tivesse esquecido de fechá-la ou trancá-la. Tranquei a porta e observei o pátio e o quintal. Nosso quintal era pequeno, com um pouco de grama e algumas plantas e árvores. Tudo parecia normal. Depois de voltar ao meu quarto, decidi dar uma olhada no quintal através da janela. Normalmente, a janela ficava coberta por persianas, como estava naquela noite. Levantei-as e olhei para fora. Tudo parecia em ordem. Pouco depois,
Senti sede e percebi que meu copo d'água estava vazio. Peguei-o e fui até a cozinha para encher. Enquanto enchia o copo na geladeira, ouvi outro som vindo da sala. Desta vez havia alguém lá e comecei a ouvir passos. A saída mais próxima era a porta de vidro e corri em direção a ela imediatamente. Destravei-a, abri e saí correndo, sem nem fechar a porta atrás de mim. Nunca estive tão assustado. Não vi quem estava lá, mas sabia que havia alguém dentro de casa. Ao sair, corri pelo quintal, contornei a casa até chegar à rua. Comecei a correr rua abaixo, tentando me afastar o máximo possível de casa. Não tinha um destino em mente, apenas queria estar longe. Por sorte, havia recebido meu primeiro celular recentemente e o tinha comigo. Peguei-o e liguei para minha mãe. Ao contar o que aconteceu, ela disse que ligaria para a polícia e que ela e meu pai voltariam para casa imediatamente. Enquanto isso, fiquei andando pelas ruas do bairro. Logo depois, minha mãe me ligou perguntando onde eu estava. Ao dizer, ela e meu pai chegaram em poucos minutos para me buscar. Entrei no carro deles e fomos para casa, onde já havia várias viaturas da polícia. Fiquei no carro com minha mãe, enquanto meu pai falava com os policiais. Quando ele voltou, contou que o intruso havia ido embora. A polícia não encontrou ninguém. No entanto, a casa estava um pouco bagunçada. Um dos cobertores que estava no sofá agora estava no chão, e eu não tinha mexido nele. As portas do quarto dos meus pais e do porão, que antes estavam fechadas, agora estavam abertas. Mas, curiosamente, nada havia sido roubado. Voltamos todos para dentro de casa pouco tempo depois, e eu fiquei bastante assustado pelo resto da noite. A pessoa que estava na casa nunca mais voltou, e eu nunca mais a vi. Só estou aliviado por ter saído de lá quando saí.